Bom dia a todo mundo, sejam todos bem-vindos à nossa reunião pública da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje a parte do Deixo, que acabou de chegar. Seja bem-vindo, amigo. Nós vamos começar o nosso estudo com uma meditação do livro Vinha de Luz, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 160, Filhos da Luz. E está no Evangelho de Paulo, na carta em Efésios, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: andai como os filhos da luz. E as considerações de Emmanuel é a seguinte: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, as palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. E a missão da luz é uniforme, é insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes, semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara, irradia-se. Emmanuel nos dá já vem fazendo um convite desde semana passada, né? Com a lição da semana passada foi brilhar, e hoje é Filhos da Luz, né? Só que com um comentário de Paulo e o outro foi um comentário de Mateus. E aqui Emmanuel ele faz um esclarecimento justamente de que, uma pauta de que se todo mundo é cristão, há uma relação íntima com Cristo. Que cristianismo quer dizer Cristo e nós, né? A relação entre eu e Cristo. Ter essa relação junta, né? E aí ele coloca: os cristãos são filhos da luz, filhos dessa luz, né? Luz que resplandece, a luz que multiplica. Não é uma luz que limita, não é uma luz que a gente apaga. Então a nossa missão é justamente levar luzes, levar esclarecimento, né? Levar consolo. Nós estamos justamente numa casa, numa doutrina que nos acolhe e que justamente ele traz para a gente uma pauta, uma reflexão de que todos nós somos convidados a espalhar sementes, espalhar ensinamentos. E não é convencer, não é catequizar, não é para ter algo em troca, é simplesmente levar a luz para aquele que tanto precisa. E aí ele fala que beneficiar a todos sem distinção. Não tem privilégio porque era da religião X, outro da religião Y, uma da classe X, outra da Y, sem distinção. Levar para todos, não tem diferenças. Não formula exigências para dar, afasta sombras sem alarde. A partir do momento em que a gente tem a oportunidade do conhecimento, já temos a oportunidade de afastar em nós as sombras, as dificuldades, as limitações, porque a gente já começa a se questionar.
que a gente já sabe, a gente já conhece. Então, a partir do momento em que me incomoda, opa, está na hora de eu mudar, está na hora de reformar, né? Todos nós estamos recebendo esse convite. E por final ele até coloca: esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Achei bacana que a página convém muito com a data simbólica de hoje, né? Nós estamos falando de Páscoa, nós estamos falando justamente de uma oportunidade em que a Páscoa, ela é a oportunidade de a gente ver o nosso momento de transformação, olhar para nós. A Páscoa ela tem que ser um símbolo de que agora é o momento da gente renascer, construir, retirar as mazelas do homem velho para a reconstrução do novo. E todos nós estamos tendo a oportunidade a cada instante, a cada momento, a cada palavra, de receber um material para que a gente possa promover essa transformação. O dia de hoje é justamente um dia que a gente tem que lembrar desse renascer, relembrar justamente o momento em que nós estamos faltando aqui agora com o objetivo de nos melhorar. E aí, para chegar a esse ponto desejável, a gente vai precisar implicar em algumas mudanças. Para chegar à luz, resplandecer a luz em todas as criaturas, eu também preciso me iluminar, né? Preciso acender essa luz para que essa luz chegue em todos os lares, né? Uma passagem bonita, eu não sei o nome do livro, mas é Emmanuel, acho que é Emmanuel Joana, não me lembro agora, que quando fala do Evangelho no Lar, acho que é Emmanuel, ele justamente, a partir do momento que eu faço o Evangelho no Lar, eu já as luzes elas se multiplicam entre a comunidade, né? Entre aquela região, todos se beneficiam só porque eu estou fazendo o Evangelho no Lar. Imagina todos, eu moro num apartamento, imagina se todos os apartamentos fizessem o Evangelho no Lar, dependente dos horários. Olha quantas luzes isso vão multiplicar. E a gente fala tanto do poder da oração, da vibração, que justamente essas luzes vão a quem mais precisa. Num ambiente de guerra, num ambiente de sofrimento, num ambiente em que todas as pessoas necessitam dessas energias para buscar consolo, para buscar força, para dar continuidade à sua administração. Então que a gente possa aí analisar essas mensagens e prosseguir rumos a essa mudança, né? Que é todo mundo junto. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa querida, em mais uma oportunidade de estudo e reflexão desse teu Evangelho, para o qual o nosso irmão, que veio preparado junto com a sua falange amiga, possa levar às criaturas a mensagem consoladora e a gente possa internalizar esses conhecimentos para colocar então em prática nos pares da sociedade, nos pares da família e principalmente em nosso íntimo. Ampara todos os irmãos que estão aqui presentes, aos que estão na internet nos assistindo. Ampara também a todos os frequentadores, visitantes desta casa e que possamos ter uma manhã de muito aprendizado para colher frutos e colaborar com esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos abençoe e nos ilumine, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Apesar de estar numa data de Páscoa, mas também nós temos uma data muito importante amanhã, que é justamente a comemoração dos 165 anos do Livro dos Espíritos. Livro esse que deu o passo principal para a codificação da nossa doutrina espírita. Então o Robinson ele já falou com a gente na quarta-feira e hoje o Davidson vai reforçar um pouco da importância dessa obra. Então o Davidson está totalmente contigo. Obrigado. Bom dia a todos. Possamos estar envolvidos na paz do nosso querido Mestre Jesus. Hoje eu vou pedir permissão para permanecer sentado.
A gente vai tratar hoje sobre o tema, do Livro dos Espíritos. Primeiramente, as pessoas de casa, as pessoas que estão aqui presentes, desejar feliz Páscoa, porque também é uma data muito importante de ressignificação e de renovação, sobre quem é o Cristo, que a gente possa ter guardado, essa mensagem extremamente importante nas nossas vidas sobre a ideia da cruz. Um simbolismo que a gente traz desde da Igreja Católica, mas quando a gente consulta, Emmanuel tem uma frase que fala que muitas pessoas passaram pela cruz, mas quando Cristo passou pela cruz, ela teve um significado diferente, chama modo de sentir. Então que a Páscoa ela traga essa representação para a gente sobre a ideia do sacrifício, a ideia da renúncia e da renovação do indivíduo. E amanhã, 18 de abril, é o dia que foi publicado, em 1857, a primeira obra do Livro dos Espíritos. Uma obra que é um facho de luz para todos nós, porque traz muitas mensagens a respeito da imortalidade da alma, da relação do mundo espiritual com o mundo material e a forma como a gente se relaciona com o Espiritismo. A natureza dos espíritos e as suas relações com os homens, a imortalidade da alma, as leis morais, a ideia da vida presente e da vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores. Então, através desses ensinamentos, nós temos conhecimento da doutrina espírita. E qual a importância dessa doutrina na nossa vida? No entanto, quando a gente lidar com a doutrina espírita, a gente lidar no perfil de aprendiz. Nós somos aprendizes e alunos dessa doutrina. E aí a grande pergunta, qual é a nossa relação com essa doutrina? Como que nós estamos nos relacionando com ela? Como que nós estamos sendo aprendizes dessa doutrina? Estamos simplesmente sendo alunos que aprendem uma matéria como aluno da escola e acaba esquecendo nos anos seguintes? Se a gente perguntar hoje sobre a matéria de matemática, sobre a matéria de português, será que a gente vai saber falar com exatidão, igual a gente aprendeu na época? Ou será que a gente age igual um aluno que decora a matéria da prova para simplesmente responder as questões? Para responder as questões e fazer a aplicação e depois esquece daquilo, não leva as provas, as matérias para a vida. Aquela pessoa que ela é apaixonada pela matéria, que ela é apaixonada pelo ensino e pelo conhecimento, ela busca aplicar aquilo que ela aprendeu nas diversas fases da vida dela. Ela vai encontrar a matemática, o português, a ciência, a biologia, na criação dos filhos, na construção da casa, numa leitura. Ela sempre vai encontrar aquilo que ela aprendeu naquilo que ela faz. Então, a nossa relação de aprendiz, ela precisa estar aplicada em todas as nossas vivências. Ela não pode ser algo que a gente simplesmente aprende e deixa de lado. Se nós somos aprendizes dessa doutrina, se nós somos aprendizes desse evangelho, ela precisa ser aplicada diariamente dentro da nossa vivência. Então, esse ano nós completamos 165 anos de publicação do Livro dos Espíritos. E existe uma relatividade do tempo. A primeira relatividade é que 165 anos é muito tempo, se a gente pensar do ponto de vista material. Eu tenho 30 anos hoje, 165 anos é muito tempo para mim. No entanto, 165 anos comparado a 2.000 anos de cristianismo, comparado à ciência do infinito, à criação dos mundos, à existência de outros mundos antes da Terra, são apenas segundos. A gente pode considerar até como uma poeira 165 anos. Ainda pensando na relatividade do tempo e na mensagem dos Espíritos que nos trazem sobre a avaliação do movimento espírita nos dias atuais, 165 anos
já é um tempo suficiente para que a doutrina espírita pudesse ser aplicada, disseminada, divulgada, transformada no indivíduo. E já uma avaliação de quantos erros que houveram por parte dos espíritas, por parte do movimento, da aplicação dessa doutrina. Então isso, mais uma vez, nos faz voltar à relação de aprendiz e ensino. Como que nós estamos nos relacionando com a doutrina que a gente acredita. Então, para a gente consultar e entender essa doutrina, a gente vai no início do Livro dos Espíritos, no final da introdução, quando Kardec traz os prolegômenos, o prefácio, a ideia do trabalho que será trabalhado no Livro dos Espíritos. Essas 1018 perguntas que vêm nos trazer esse direcionamento. E Kardec inicia a temática, os prolegômenos, dizendo: fenômenos alheios às leis da ciência ordinária se dão por toda parte. Então, além da ciência ordinária, passam a acontecer fenômenos na França, nos Estados Unidos, em outros locais do mundo, de experiências que a gente pode entender ainda naquela época como sobrenaturais, alheios às leis da ciência ordinária. No entanto, são fenômenos que revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A gente está trazendo aqui o uso da razão, o uso da inteligência, o princípio inteligente do universo. Então os espíritos passam a se manifestar, através das mesas girantes, dos movimentos e das batidas, os casos das irmãs Fox que a gente teve como exemplo. No entanto, a gente percebe que essas manifestações, elas se dão por uma vontade livre e inteligente. Então essa vontade livre e inteligente manifesta que existe o princípio inteligente por trás daquelas manifestações. E que não há algo sobrenatural naquilo que esteja acontecendo. A razão diz que o efeito inteligente há de ter como causa uma potência inteligente. E os fatos provaram que essa potência é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Então há a revelação desse princípio inteligente. A razão vai trazer que existe um efeito inteligente por trás e uma potência inteligente. E os fatos provam que essa potência é capaz de entrar em comunicação com os homens por meio de sinais materiais. Isso nos situa, enquanto sujeitos dentro da Terra, de entender que existe algo além de nós, de nos trazer a ideia que nós não somos os seres principais, o centro do universo, o centro dos estudos. Existe algo além da própria matéria, e que é uma potência inteligente, que é um princípio inteligente e que se comunica conosco através dos sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, essa potência declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais, que se despojaram do envoltório corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos Espíritos. Então os Espíritos se revelam trazendo a nós que existe uma potência inteligente, que existe vida além da morte, que existe algo além do envoltório corporal. Então os Espíritos nos trazem a ideia da imortalidade da alma. E Kardec, naquele momento, trazendo aqui no início do Livro dos Espíritos, diz que a morte não existe. Traz a ideia da reencarnação. E como nós estamos vivendo esse momento de Páscoa, a gente já tinha a ideia da imortalidade da alma na ressurreição do Cristo. Mas como nos diz Fénelon lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, na nova era, que nós mais uma vez voltamos para as trevas após a chegada de Jesus, Então os conhecimentos, a gente ainda voltou para as trevas novamente. E a doutrina espírita, ela tem essa oportunidade de trazer a ideia da reencarnação,
Ela tem a oportunidade de trazer a ideia que agora a morte, né, ela não é esse grande algoz do homem. O homem, mesmo após a morte, continua a sua vivência. Então os Espíritos nos revelam a sua doutrina. E é muito importante quando a gente chega a este conceito, porque a gente entende que as comunicações entre o mundo espírita e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas. Não há nada de diferente. Se a gente consultar os 10 mandamentos, por exemplo, é um processo de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Chico Xavier, naquela edição do programa Pinga Fogo, ele nos diz que os 10 mandamentos foi uma primeira experiência mediúnica, aonde, é psicografado nas pedras os 10 mandamentos. Os próprios profetas, quando anunciam a chegada do Messias, as revelações, é o intermédio, dos espíritos agindo sobre os homens. Inúmeros espíritos, os próprios apóstolos, inúmeros espíritos encarnados a serviço de Jesus, a serviço do cristianismo. Paulo de Tarso, quando escreve as epístolas, por mediação de Estevão e de Cristo, está realizando o trabalho de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, não há nada de diferente quando Kardec traz a comunicação. Ele simplesmente tem o trabalho de revelar o que já se era feito. Então não existe nada de sobrenatural. Se nós estamos vindo aqui pelo fenômeno da doutrina espírita, da comunicação, pelo fenômeno da psicografia das cartas, pelo fenômeno das falas, a gente está indo atrás de uma coisa que é extremamente natural. Não existe nada de alegórico, não existe nada de circense, vamos assim dizer, de espetáculo, porque é um processo natural da essência humana, a mediunidade e a relação com o mundo espiritual. Então Kardec traz lá nos prolegômenos, no início do Livro dos Espíritos, que é de ordem natural das coisas e não constitui um fato sobrenatural, tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizam e tornaram patentes a todos o processo da comunicação. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então esse trecho dos prolegômenos é extremamente importante, porque traz o objetivo dos Espíritos em se comunicarem conosco através dessa forma tão clara no Livro dos Espíritos. Eles são marcados pela providência para uma manifestação universal. Então são marcados por quem? Por Deus. Não é o Davidson que escolheu tal e tal espírito para que se comunicassem no Livro dos Espíritos para falar sobre o advento do Espiritismo. É a escolha do próprio Cristo e a escolha do próprio Deus, que são esses espíritos que estão ali aplicando a ideia do Evangelho. Estão sendo ministrados sobre a vontade de Deus, sobre a lei divina. Então são espíritos superiores, que já têm conhecimento através das vivências das reencarnações sobre as ideias das leis divinas. São espíritos que, quando nos respondem o que é Deus, que é a causa primária de todas as coisas, são espíritos que hoje não titubeiam mais sobre a ação da providência divina sobre as suas vidas. Provavelmente já são espíritos que podem até ter conhecido a natureza de Deus. São espíritos que, quando falam sobre a reencarnação, eles já testificaram em inúmeras vidas o objetivo da reencarnação. São os nossos professores.
São espíritos que trazem os ensinamentos, mas, mais uma vez, voltando à fala de Emmanuel, quando ele se refere à cruz, que inúmeros passaram pela cruz, mas somente quando Cristo passou, a cruz passou a ter um significado diferente, porque o modo de sentimento de Jesus era diferente. Então, os espíritos que respondem à codificação, eles respondem à codificação com conhecimento de causa. São espíritos que se abnegaram, que renunciaram à sua vida, que testificaram as provas e as expiações, que já passaram pelos mundos felizes e têm conhecimento de causa do que falam. E estão ali trazendo conhecimento para nós que somos mero aprendizes dessa experiência reencarnatória. Então é muito importante a gente entender, até quando a gente questiona, que espírito é esse que dá essa comunicação? Que espírito é esse que assina o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênesis, o livro dos Médiuns? Quem é esse codificador que é ministrado por esses espíritos? E qual é o objetivo, desses espíritos que anunciam a boa nova? Eles têm missão: instruir e esclarecer, que são dois pontos extremamente importantes dentro da ideia. E aí, quando a gente consulta o Cristo Consolador, lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, no advento do Espírito de Verdade, ele traz os objetivos, que é instruir e esclarecer, que é consolar, que é advertir, que é trazer o ensinamento do Evangelho aos filhos transviados de Israel, que somos nós, que somos aqueles que transviaram da lei divina, através dos processos e das paixões. Então é necessário que a gente, ao abrir o livro dos Espíritos, que a gente entenda que não é somente meras palavras escritas, mas aqueles que escreveram aquelas palavras são espíritos de grande ordem moral, que por misericórdia e caridade vieram nos ensinar a doutrina espírita, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Ou seja, o objetivo é que nós possamos nos regenerar, nos transformar. Quando a gente consultar Gênesis, a gente vai encontrar os novos tempos, os sinais dos tempos, a nova era, são chegados os tempos, a regeneração. Então, para isso que somos convidados, há 165 anos, o Livro dos Espíritos foi publicado para que nós pudéssemos nos regenerar, para que nós pudéssemos provocar em nós a transformação moral. Então, não é um livro que a gente abre simplesmente ao acaso. É uma grande ferramenta de conhecimento da verdade e que nos transforma constantemente. Este livro é o repositório de seus ensinos, do ensino dos Espíritos e dos ensinos de Deus. Ele foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então é um ponto que a gente trabalha. Os espíritos, eles têm o objetivo de instruir e consolar. E além de ser um repositório dos seus ensinos, ele foi escrito por ordem e mediante ditado por espíritos superiores para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. A doutrina espírita, ela é uma religião. Ela tem um sentimento, um aspecto religioso. No entanto, ela não se prende a um dogma religioso. Ela é uma ciência do infinito e uma filosofia racional. Ela vai dar o uso da razão na nossa existência.
A doutrina espírita, ela tem a capacidade de situar nós, enquanto espíritos encarnados, num processo reencarnatório, porque ela vem nos configurar como sujeito. O que eu estou fazendo aqui? Que filho eu sou? Que pai eu sou? Que mãe eu estou sendo? Que profissional eu estou sendo? A capacidade de raciocínio, a capacidade de pensamento, do processo do autoconhecimento, porque quando a gente começa a estudar, a doutrina espírita, a gente começa a compreender sobre o uso da razão e o uso do sentimento, que são asas, que se elas não estiverem equilibradas, o voo, ele decai. Eles não estão separados como a gente imagina. Eu sou mais racional, eu sou mais passional. Ambos estão juntos e a gente precisa analisar juntos esses sentimentos. Porque o sentimento é o que dá o direcionamento ao nosso pensamento e à nossa razão. Aquilo que eu sinto, aquilo que eu desejo, aquilo que eu anseio, é o que dá o direcionamento para as minhas ações. Então, se eu tenho ódio, eu não vou perdoar o meu irmão. Se eu tenho amor, eu vou ser compreensivo. Eu vou ser indulgente. Se eu tenho raiva, eu não vou perdoar, eu não vou me direcionar àquele indivíduo para ter um laço de fraternidade com ele. Então entende que os nossos sentimentos dão os direcionamentos para as nossas ações, para os mecanismos das nossas ações, para os nossos pensamentos. Então os espíritos superiores que têm por sentimento o amor e a caridade nos dão o direcionamento. Porque nós ainda temos o orgulho, o egoísmo, a inveja, a ambição, a raiva, a preguiça, a maledicência. Então os espíritos superiores nos ditam as ordens de dar 2000 passos, de dar a túnica, a capa, quando a gente está numa discussão com o nosso irmão, de amar ao próximo, de perdoar, de compreender, de entender, porque eles já têm por si só o sentimento de amor e de caridade. Então, o pensamento e o uso da filosofia racional é através do sentimento de amor. Então, quando a gente aprende a doutrina espírita, a gente aprende a raciocinar aquilo que a gente pensa. A filosofia racional é você colocar em questão o seu sentimento que eu não vou perdoar. E aí vem a pergunta, por quê? Por que você não vai perdoar se o sentimento é de fraternidade? Se todos nós somos filhos de Deus, se você erra, se há uma regra moral, faça aos outros que gostaria que fizesse com você. Então a filosofia racional, ela tem capacidade de questionar aquilo que nós sentimos. Por que a raiva? Por que o rancor? Por que o sentimento de separação? Por que o ódio? Por que a preguiça? Por que o não querer renunciar, dar o braço a torcer? Então a filosofia racional, ela tem a capacidade de nos direcionar para onde nós estamos indo. Porque às vezes a pergunta também nem sempre será o porquê, mas por que Deus está me direcionando para esse caminho? A filosofia racional, ela tem o poder de nos trazer as causas anteriores às aflições. O porquê eu sofro dessa forma, o porquê eu passo por essa dificuldade. Então, mas são espíritos que já passaram pelo caminho que nós estamos. São espíritos que já entendem a razão disso. E são espíritos que estão isentos dos preconceitos do espírito do sistema. Esse é outro ponto extremamente importante. Porque muitos irmãos nossos, quando convivem com a doutrina espírita, deixam a doutrina espírita por analisarem a doutrina pela ordem do sistema vigente. Olham a doutrina espírita
pelos aspectos materiais presentes. Só que nós estamos falando de espíritos superiores que defendem a ciência do infinito e que estão além desse processo de conhecimento. São espíritos que não estão impenetrados pelo preconceito do sistema. São espíritos que, lá em 1857, nos trazem ensinamentos que estão muito além dos de hoje, de 2022. É tão interessante quando a gente trata sobre isso. Eu vou trazer 2 exemplos de um poeta libanês. Eu gosto muito dele, o nome dele é Khalil Gibran. Ele tem um livro chamado O Profeta. Ele tem uma poesia que ele chama sobre o amor. E as coisas que estão escritas, esse livro foi publicado em 1920. As coisas que estão escritas nesse livro, hoje a gente ainda não entenderia. Tem uma poesia dele chamada Crime e Castigo, que fala sobre a ideia da criminalidade. Em 1920, as coisas que estão escritas naquele livro, hoje a gente ainda não entende quando ele fala sobre crime e castigo. Chico Xavier, nessa edição do Pinga Fogo, tem uma parte que ele fala sobre a sexualidade em 1970, que se a gente olhar para os dias atuais, é o que a gente está vivendo hoje. Lá em 1970, Chico Xavier falava sobre a sexualidade, sobre as questões voltadas para a ciência, que hoje a gente tem vivenciado isso. 50, uma média de 50 anos depois. Então, para a gente perceber que quando a gente fala do conhecimento da ciência do infinito, os espíritos que ditaram o livro dos espíritos são espíritos que estão além da sociedade, que estão além do nosso conhecimento. E a gente não pode comparar a ciência do infinito com os teóricos da Terra. A gente pode fazer certas análises, mas é preciso entender que, por mais conhecimento que os teóricos da Terra nos apresentam, eles são tão materialistas quanto nós. A visão, de alguma forma, é limitada, mas os espíritos que assinalam o livro dos espíritos, eles não estão com os preconceitos da matéria. E é até interessante a gente perceber isso, porque se a gente faz algum tipo de leitura de algum espírito, que de alguma forma ele traz apregoado na sua mensagem algo voltado para a Terra, é uma mensagem que pode ser questionada. Porque os espíritos, eles estão isentos do sistema. Isso é extremamente importante. Até nas figuras de pessoas, de oradores espíritas, a gente precisa se ater. Porque se as falas são tomadas por um partidarismo, se as falas são tomadas por uma parcialidade, por um preconceito ainda terreno, a gente precisa tomar cuidado. Porque a gente fala de um bem comum. A gente fala de espíritos que vêm a mundo de Deus. Então é muito importante a gente entender, dentro das opiniões espíritas que são colocadas, se de fato são opiniões individuais ou se são opiniões de espíritos superiores. Porque aquilo que se dá como superior, dada a dimensão de Deus para todos os seus filhos, dada a dimensão do amor e da caridade e da lei de fraternidade. Então nada contém que não seja a expressão do pensamento deles e que não tenha sido por eles examinado. Mais uma vez a gente volta à ideia da minuciosidade, do cuidado. E além do exame desses espíritos superiores
na construção do Evangelho segundo o Espiritismo, há outro ponto importante também, que é a ordem e a distribuição metódica das matérias, assim como as notas e a forma de algumas partes da redação, constituem obra daquele que recebeu a missão de os publicar. Então, assim como para os espíritos que examinam a obra, espíritos superiores, amando de Deus, que tem como a única lei o amor e a caridade e a justiça. A gente, que tem ali a ordem moral. A gente tem Kardec, que teve todo o cuidado de distribuir a ordem, o método, o que viria primeiro, o que seria a introdução, para que a gente pudesse entender a obra do Livro dos Espíritos. Então, entre os espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Então, esses espíritos que assinam o Livro dos Espíritos e as demais obras básicas e complementares são espíritos que viveram na Terra e que praticaram a virtude e a sabedoria. E não é a sabedoria que a gente conhece. Não é a virtude que está no campo do esforço. É a virtude que está no campo já do diamante lapidado. É a sabedoria da compreensão e da existência de Deus e das suas leis. É a sabedoria. Nós vivemos hoje a experiência daqueles que se transviaram da lei. Esses espíritos que assinaram, são espíritos que viveram a experiência do que se transviaram da lei e voltaram para a lei e vivem conforme a lei, a sabedoria e a virtude. Então são esses espíritos que nos trazem os ensinamentos, que quando falam sobre a reencarnação, que quando falam sobre a abnegação, e quando falam sobre seguir as leis morais, é porque eles já entenderam a necessidade disso. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem, cuja lembrança a história guarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. Então, outros a gente desconhece. Se a gente olhar lá um determinado nome, quem foi essa pessoa? A gente não sabe. No entanto, para estar ali, assinando aquela mensagem, é um espírito que tem tanta sabedoria e quanta virtude quanto outros que a gente conhece. Porque eles vivenciaram aquela mensagem. Dentro disso, eles trazem uma mensagem para Kardec, mas que se nós trouxermos para os dias atuais, ela serve para todos nós. Eis em que termos nos deram, então Kardec ainda coloca no coletivo, nos deram, por escrito e por muitos médiuns, a missão de escrever este livro. E aí é dito: ocupa-te com zelo e perseverança do trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso desses espíritos, E é tão interessante essa questão, porque as outras religiões, por exemplo, como a Igreja Católica, como a Igreja Protestante, trata-se sobre a ideia do Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Se a gente consulta lá o Paulo Estevão, quando Emmanuel ele faz uma nota sobre o Espírito Santo, que é a legião dos Espíritos, que é o Espiritismo, que é esse Consolador prometido, Então, é um trabalho dos Espíritos, que foi prometido por Jesus, quando falou que enviaria um Consolador. Então, os Espíritos, a ordem de Deus, vem realizar esse trabalho, Então, é um trabalho que é deles. E aí pede para Kardec, para os médiuns da época, se ocupar com zelo e perseverança. E aí é uma coisa que remete para cada um de nós. Enquanto aprendizes dessa doutrina, como que nós estamos nos ocupando com essa doutrina? Com zelo e perseverança?
Tanto que eles dizem que nele pusemos as bases do novo edifício que se eleva e deve um dia reunir todos os homens no mesmo sentimento de amor e de caridade. Mas antes de o divulgares, nós os revisaremos juntos, a fim de lhe controlar todos os detalhes. Então, olhe o cuidado dos espíritos para aplicar essa doutrina. E mais uma vez eles colocam sobre a ideia de amor e caridade, o sentimento de amor e caridade. E amor e caridade não é destituído de justiça. É a lei, né? Lei de justiça, amor e caridade. Então, estes homens que escrevem, esses espíritos que escrevem, né, o livro, eles estão baseados nesse sentimento. Por isso que o que está escrito no livro dos Espíritos é diferente de uma opinião espírita. De opinião de um espírita, não opinião espírita, né? Porque se a opinião for espírita, ela é de amor e de caridade. Agora, de um espírita, ela ainda pode ser falseada pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, pela pretensão, pela ambição. Então é muito importante a gente fazer essa diferença. Se a opinião de um irmão nosso, ela está pautada no que traz o Evangelho, no que traz o livro dos Espíritos, no que Deus compreende sobre esse assunto. E vão existir ainda muitas situações sem respostas. Porque como se trata de uma ciência do infinito, e como a gente trata da lei do progresso, à medida que nós vamos evoluindo, as respostas ainda vão aparecendo para cada um de nós. Por isso que a gente precisa sempre levar as nossas ações ao critério da justiça, do amor e da caridade. Dentro dessa questão, ele nos traz: estaremos contigo sempre que o pedires, para te ajudarmos nos teus outros trabalhos, porquanto esta é apenas uma parte da missão que te está confiada e que já um de nós te revelou. Entre os ensinos que te são dados, alguns há que deves guardar para ti somente, até nova ordem. Quando chegar o momento de os publicares, nós te diremos. Enquanto esperas, medita sobre eles, a fim de estares pronto quando te dissermos. E aí ele traz: porás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos, porque é o emblema do trabalho do Criador, que é a ideia da videira, né? As uvas, os cachos de uva. Então fala para colocar no início ali do Prolegômenos. Por isso, quando a gente abre ali o livro dos Espíritos, a gente tem a ideia da videira. Aí se acham reunidos todos os princípios materiais, que melhor podem representar o corpo e o espírito. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou espírito ligado à matéria é o bago, é o fruto. O homem quintessencia o espírito pelo trabalho, e tu sabes que só mediante o trabalho do corpo o espírito adquire conhecimentos. Então a gente tem por essa ideia da videira que a vida é o trabalho que a gente tem. É através da vida, do nosso processo de reencarne, que nós vamos ter o processo de crescimento espiritual, que é a aquisição de conhecimento. É só reencarnando que nós temos o processo de crescimento espiritual. Então é extremamente importante a gente valorizar o processo de que estamos aqui hoje, encarnados, aproveitando esse momento aqui existente. Então não te deixes desanimar, aí trazendo para Kardec, né? Não te deixes desanimar pela crítica. Encontrarás contraditores escarniçados, sobretudo entre os que têm interesse em enganar. Encontrá-lo-ás mesmo entre os espíritos, porque os que ainda não estão completamente desmaterializados procuram frequentemente semear a dúvida, por malícia ou ignorância. Então, traz para Kardec para não se desanimar pela crítica, não se desanimar por aquelas pessoas e por aqueles espíritos que virão falsear a mensagem. E isso se encontra a todos nós.
ainda nos dias atuais, nós somos criticados pelas posturas espíritas das quais nós tomamos. Nós somos criticados, nós somos perseguidos pelos espíritos inferiores, porque não querem ver o triunfo do amor e da caridade. Então, não desanimes pela vivência do Evangelho. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Aqui estaremos para te amparar e vem próximo o tempo em que a verdade brilhará de todos os lados. Então, quando a gente estiver desanimado, lembre dessa mensagem lá no Prolegômenos. Prossegue sempre, crê em Deus e caminha com confiança. Que em breve essa verdade, ela brilhará para todos os lados, mas enquanto ela não acontece, a gente precisa prosseguir. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento do amor e do bem e se unirão por um laço fraterno que envolverá o mundo inteiro. Isso, gente, é extremamente atual. Quantos trabalhos se acabam pela vaidade dos homens? Trabalhos mediúnicos, voltados para a evangelização, voltados para a palestra, trabalhos dentro da casa espírita. Quantas pessoas saem de grupos por vaidade? Porque não foram, porque não receberam a atenção necessária, porque não receberam, porque a opinião dele não foi valorizada, porque protegeram mais um do que o outro, a gente fica melindrado e a gente acaba saindo dos trabalhos espíritas, porque a vaidade provoca opiniões dissidentes. Então a nossa vaidade nos atrapalha dentro desse processo. Aqueles, no entanto, que não deixam se levar pela vaidade e que se apoiam nos princípios de Jesus, ou seja, do amor e do bem, que proporciona o laço fraterno, se mantém no trabalho. Porque aquela pessoa que é guiada pelo amor e pela caridade, ela executa o trabalho através do amor. Então ela perdoa, ela compreende, ela entende que ela tem que ser o último e o servo de todos. E não que a opinião dela tem que ser a primeira, e não que ela, a opinião dela tem que ser valorizada. Ela está ali pelo trabalho, para o trabalho e para trabalhar. Então é muito importante a gente entender dentro das nossas fileiras, se a gente está muito mais preocupado que a nossa opinião ela seja aceita do que o trabalho seja executado. E é assim a nossa relação entre pai e filho, assim a nossa relação entre duas pessoas. Eu estou para servir ou eu estou para mandar? Então, estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras. Miseráveis questões de palavras. Eu não estou aqui por palavras, eu estou aqui para aprender, para só se ocuparem do que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Com perseverança é que chegarás a colher os frutos dos teus trabalhos. O prazer que experimentarás vendo a doutrina propagar-se bem compreendida será uma recompensa cujo valor integral conhecerás, talvez, mais no futuro do que no presente. Não te inquietes, pois, com os espinhos e as pedras que os incrédulos ou os maus acumularão no teu caminho. Conserva a confiança e com ela chegarás ao fim e merecerás ser sempre ajudado. Lembra-te que os espíritos bons só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam todo aquele que busca na senda do céu um degrau para conquistar as coisas da terra. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São véu lançado sobre as claridades celestes.
E Deus não pode servir-se do cego para fazer-se compreensível à luz. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fênero, Franklin, entre outros espíritos que assinalam o Livro dos Espíritos. Mas eles trazem para cada um de nós que, se nós estamos nas fileiras espíritas, movidos pelo orgulho e pela ambição, nós estamos afastados de Deus. Nós estamos afastados desses espíritos, porque somente esses espíritos guiam aqueles que estão sendo levados pelo amor e pela caridade. Então, enquanto aprendizes dessa doutrina, a grande reflexão: o que nos guia? É o amor, a justiça e a caridade, ou o sentimento de ambição, de raiva, de inveja, de egoísmo, de interesse pessoal? Se as nossas paixões ainda nos guiam, os nossos pensamentos e os nossos direcionamentos, ainda dentro da doutrina espírita, são levados por esse processo. E aí não tem como os espíritos utilizarem de pessoas cegas para proporcionar a luz. Então, para que a gente dê a credibilidade à doutrina espírita, ao ensinamento do Livro dos Espíritos, ao que Kardec publica em 1857, que os nossos sentimentos sejam de amor e caridade. Por isso que Emmanuel diz: espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajustes depois da queda, mesmo caindo, que a oportunidade de regeneração e de mudança seja espírita. E espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que estejas em duras experiências. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo que respires em aflitivos combates contigo mesmo. Porque quando Emmanuel coloca que espírita deve ser o nome do teu nome, ele traz que o meu nome é a minha identidade. Mas se o meu nome é espírita, eu estou querendo trazer que os princípios são maiores que o meu interesse pessoal. Então, mesmo que eu tenha vivido aflitos combates comigo mesmo, eu ainda vou optar a viver o espiritismo. Porque se eu opto por mim, eu estou optando pelo meu interesse pessoal. Espírita deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subversões e honrarias terrestres. Então, mesmo em todos os lugares que nós estivermos, que sejamos espíritas. Na qualidade, o adjetivo é a qualidade. Por mais que ainda assim a gente não tenha as honrarias terrestres, por ser espírita, por ser cristão, por ter o amor e a caridade como fronte das nossas ações, que seja a qualidade das nossas ações. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virás em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Então, enquanto aprendizes, em algum momento nós seremos convidados a prestar a conta daquilo que recebemos de tão valioso há 165 anos atrás. Muito obrigado, muita paz a todos. Agradecemos ao Davidson pela oportunidade de conhecer um pouco da obra. Eu sempre lembro quando a gente fala de Livro dos Espíritos, um esclarecimento de Valdo, uma vez passou um aperto com palestra, ele não se planejou para palestra e passou um aperto. E aí depois ele teve uma recomendação de Viana de Carvalho. Viana de Carvalho falou assim: amigo, tenha acesso ao Livro dos Espíritos. Leia o Livro dos Espíritos.
Divaldo então leu, falou com o Viana, li o livro. Aí o Viana de Carvalho falou assim, lê de novo. Leu novamente, teve um novo olhar sobre o livro. Aí falou com o Viana, li novamente, li 2 vezes. Aí o Viana de Carvalho chega para ele e fala assim, agora estude. Né? É uma obra tão importante que o Livro dos Espíritos ele nos recomenda justamente a gente ter esse acesso, esse estudo, né? Esse estudo preciso. E dentro dessa data simbólica dos 165 anos do Livro dos Espíritos, é importante a gente ter justamente acesso a esse estudo dessa obra, né? Constante. E aí nós já estamos informando que na casa já estamos retornando aos estudos presenciais, né? Juntamente no formato híbrido também, respeitando aquelas pessoas que não podem comparecer ou estão distantes. Então o estudo de segunda-feira, que é o estudo do Evangelho, já está presencial na casa, desde semana passada. Então amanhã tem estudo do Evangelho a partir das 7h30 aqui na casa. Na terça-feira também parece que já estou retornando, já deve retornar na próxima semana também. É isso, né, Solange? Então já está retornando também, né? A partir das 7h30 também aqui na casa está retornando novamente, né? O sistematizado e a evangelização, que são os últimos, vão retornar no início de maio, né? A evangelização está aguardando o término da conclusão da obra da cozinha para que a gente comece os trabalhos, mas independente se vai concluir ou não, nós já estamos elaborando um plano B para fazer o retorno presencial no início de maio, né? O sistematizado também. Então já estamos retornando aos estudos, e quem quer conhecer um pouco mais do Livro dos Espíritos, nos 3 estudos falam bastante dessa obra, né? Principalmente o sistematizado. Lembrando também que nós estamos além da data simbólica dos 165 anos, esse ano também nós estamos comemorando 160 anos do livro A Viagem Espírita. É uma obra que reúne os discursos de Kardec em suas viagens. Não era viagem de avião na época, mas são discursos bem interessantes nas viagens que ele fazia. E aí o CERJ, nosso Federativo Estadual, está promovendo uma série de eventos trazendo para vocês as propostas do livro, o que consta nesses diálogos. E hoje começa a primeira atividade dos 160 anos da Viagem Espírita. Vai ser às 5h pelo YouTube da TV CERJ. Eu divulgo lá no grupo nosso. Quem não está no nosso grupo, depois entra em contato comigo, que eu adiciono todo mundo no nosso grupo de Mural de Atividades. E ali vai estar presente Luiz Carlos de Carvalho, daqui da nossa região. Vai estar Hélio Ribeiro, que é de Niterói. E vai estar Ronaldo Frazão, que é do centro do Rio. Então, ambos os 3 vão trabalhar os primeiros discursos de Kardec nessa Viagem Espírita de 1862. Então, está todo mundo convidado. Próxima palestra, também vamos falar de uma outra obra, que é O que é o Espiritismo. Vai ser com a Thaís. E o domingo que vem, a Adriana Alice estará aqui com a gente, tratando a temática do mês, né? Um tema livre. Então vamos elevar nossos pensamentos, pedir a Deus, nosso Pai, ao amigo mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege. Estamos aqui agradecendo a oportunidade de ter o acesso ao conhecimento durante essa manhã, ao acesso a reflexões dessa sua mensagem, para que a gente possa dar prosseguimento à nossa mudança, à construção desse homem novo e auxílio desse planeta em regeneração, contribuindo para a regeneração desse planeta. Mais uma vez pedimos uma oportunidade de cada vez mais aproveitar essas oportunidades para promover essa transformação, e pedimos auxílio e proteção àqueles espíritos que estão passando pelos estágios do sofrimento, estados de angústia, estados de necessidade, sejam físicas ou espirituais, que essas vibrações se tornam pontos de luzes para que a gente possa dar prosseguimento e continuidade às nossas atividades.
Mais uma vez agradecemos toda a oportunidade de serviço, pedimos que ilumine a todos aqui presentes, a todos que estão na internet, ao nosso expositor da noite, a toda a diretoria dessa instituição, aos visitantes, frequentadores dessa instituição e também externando à comunidade, ao município, ao estado e ao mundo. Que nós possamos então encerrar a nossa reunião da manhã de hoje. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Aqueles que desejarem ao passe, só aguardar que serão chamados. Tenha todo mundo um bom dia e uma boa Páscoa.